angústia, né? Você está sem, né? Mas alguém está sem? Não, né? Eu sou provavelmente aqui. Só relembrando, essa frase é a frase que começa o livro do Freud, a gente já está para lá da metade dessa projeção aqui. No comecinho da obra de Freud, ele começa a discutir o sonho e ele traz uma inovação. Vocês lembram qual é a inovação? Naquele momento que Freud está discutindo sonho, havia um consenso sobre o que significava sonhar. E Freud traz algo novo. Lembra? Isso a gente já discutiu. O que é isso? O que é o novo que Freud traz? Desejo? Tem a ver com desejo, mas não é isso. Começou a tremer. Não tem aquele negócio daquela mesa do... Começa a manifestação. Gente, você estava falando, eu mandei eu vestir a bandeja, tá? Começou a tremer. Informação científica, que era a bandeja que ela estava aí. Acendeu ele. É Quântica. Mas assim, Freud começa a dar sentido ao sonho. Quando se trabalhava o sonho místico, então o sonho tinha sentido. Mas tinha sentido porque era uma comunicação de Deus, dos deuses, do esotérico, certo? Nós estamos falando agora de um cientista, de um médico, de um neurologista, que está tentando trazer uma roupagem mais científica, então ele não pode buscar esses recursos. E ele diz que o sonho tem sentido. Essa passa a ser a grande diferença. Então, assim, enquanto se imaginava que o sonho era o reflexo do dia, o sonho é uma consequência do que eu falei, o sonho é alguma coisa que está me incomodando, Freud fala assim, o sonho tem um sentido. E aí, quando ele faz essa busca de que sentido o sonho tem, ele traz essa frase que está aí na tela, né? O sonho é a realização de um desejo. Esse é o foco. A grande questão é que quando ele traz isso, ele não está focado no sonho. Então, quando eu falo do livro A Interpretação dos Sonhos, não estou falando de um método de interpretações. Eu estou falando que Freud começa a dizer as bases da psicanálise. Então, por exemplo, se eu tenho um desejo, e esse desejo se manifesta no sonho de forma codificada, a pergunta é por que ele não vem claro? Por que ele não vem exatamente o que eu quero? Se eu quero beber água, por que eu não sonho que estou com sede? Eu sonho com cachoeira, eu sonho com água, eu sonho com várias coisas. Por que se eu estou com raiva, eu não sonho que estou matando aquela pessoa que estou com raiva, mas talvez eu sonhe que esteja cuidando dela e por um acidente ela cai e se machuca, e eu choro e me angustio porque ela se machucou. Então, por que tem tanto código no sonho? Essa é a discussão. Ele diz assim, então deve existir dentro de mim uma outra pessoa que não sou eu. Deve existir um desejo do qual eu não dou conta de saber o que ele é. Então é por isso que ele vai lançar, a partir da interpretação dos sonhos, a base para essa psicanálise. É por isso que ele lança esse livro em 1899, com a data de 1900, que era para dizer assim, houve uma virada de século. Thalita, faz um favor para mim, só colocar um copo d'água, por favor. Senão a minha garganta... Eu tenho problema na corda vocal, eu descobri isso faz uns 30 anos, mas nunca fui resolver. Né? Aí eu começo a secar e a voz falha, acaba. Né? É você que pediu? Café? Sim. Opa, chegou o nosso café. Obrigado. Agora começa a aula. Agora começa a aula. Tá? Até aqui eu estou enrolando um pouquinho. Cadê? Já bem quase nem li o café até agora. Nossa, só segundo, tá? Ainda são 9h30. Pois é. Antes de vir eu passei um pouco de café. Tem café lá por... Tá aqui. Sabe assim, tanto café que ali sempre. Eu já desisti. Bom dia. Vou pegar o trono do Luiz, hein? Tá frio. Tá frio mesmo, né? Ele já mudou isso aí, não melhorou. Ah, vamos melhorar. Coloca um 24. Acho que aquele ali podia aumentar também. Será? Vai dar uns 10 graus. Eu perguntei pro André se ele ia vir, se ele viria, mas ele não me respondeu. E eu não sei se ele vai ter mais que café hoje. O Marcos, o Leandro, eles estão entre dias? Estão.
Eu não sabia, né? Eles vieram no sábado, aí vieram, né? Não, eles estão vindo no sábado. No outro dia não, estão vindo no sábado. O Leandro também no sábado. Não faltaram no outro. Faltou também no outro passado? Faltou. Gente, então, só para a gente continuar avançando até a gente chegar onde no nosso assunto, aí Freud começa a elaborar alguns tipos de sonhos. Um sonho de conveniência, ele vai dizer assim, ó, existem sonhos que são simples da gente interpretar. Agora, a grande percepção dele é o sonho tem sentido. Não tem aquele negócio, eu sonhei uma coisa boba. Não existe sonho bobo. Por quê? O sonho, isso já é nosso tema de hoje. O sonho ele carrega uma coisa que a gente vai chamar de link. Todas as vezes que eu sonho, o sonho passa por um trabalho. Existe uma elaboração. Meu inconsciente monta intencionalmente um sonho que realiza um desejo. E no momento que ele faz essa realização de um desejo, quem assistiu aquele filme? Está na ponta da língua, mas não sai. É baseado em Júlio Verne. A neurociência já estudou isso. Quanto mais você tentar, mais você vai esquecer. Não, e Freud fala também disso, né? Quando começa a tentar lembrar o que esqueceu, né? Eu estou com o filme na minha mente aqui, né? Vai afundando. Vai afundando e eu não consigo trazer ele para fora, né? Depois tem que descobrir por que eu esqueci. Eu não fazer análise. Mas por exemplo, é um filme que fala da pessoa que vai para a caverna, descobre o mundo subterrâneo, viaja ao centro da Terra. Descobri, falando sobre viaja ao centro da Terra. Onde eles estão lá embaixo, você sai buscando um jeito de escapar dessa caverna. E aí eles têm que sair, e aí o que eles pegam? Uma saída de um geyser, né? Uma água que vai jorrar, que vai sair num vulcão, uma região assim, e eles colocam uma tábua, uma balsa, uma pedra, e aí a pedra jorra e eles conseguem escapar. Assistiu esse filme? Viagem ao centro da Terra? Tem a viagem ao centro da Terra e a viagem em dois, né? A elaboração do sonho é mais ou menos o que a viagem ao centro da Terra tem essa situação de um escape. Quer dizer, eu tenho uma história que tem um impacto sobre a minha vida, uma história diurna, de vigília, que aconteceu comigo, só que o fato dela ter acontecido no meu dia não dá base para que o meu inconsciente elabore um sonho com base nisso. E a pergunta é, por que aquela história entra no meu sonho? E o que ela arrasta do meu sonho? Então, algo é expulso do meu inconsciente, e essa expulsão do meu inconsciente, ela vai sair porque eu estou sensível a ela. Então nós começamos a entrar aqui. Mas para eu entender isso, eu preciso primeiro que vocês já tenham compreendido. Vocês assistiram o vídeo da aula da semana retrasada? Material da Fonte dos Sonhos, que é o capítulo 6, chegaram no livro capítulo 6, ouviram? Que a gente fala sobre o trabalho do sonho. Alguém assistiu? Alguém leu? Essa questão aqui, né? Até eu coloquei para vocês esse quadrinho aqui, né? O trabalho do sonho. Para eu começar a compreender o sonho, eu preciso entender que existe um trabalho. Eu fiz a pergunta para vocês, né? Quais são dentro da questão do trabalho do sonho, o que eu tenho? Então eu tenho aqui, no capítulo 6, Freud vai perguntar quais operações intervêm na transformação dos pensamentos do sonho, do conteúdo latente em conteúdo manifesto. Todos já detêm conhecimento do que é conteúdo latente e o que é o conteúdo manifesto? Conteúdo manifesto é quando eu descrevo meu sonho. Conteúdo latente é o que está envolvido nisso. Quando eu falo do meu sonho, eu tenho uma linguagem, meu sonho foi construído. Meu sonho não é ipsis literis, do jeito que está escrito, do jeito que foi montada a minha história, eu recorto, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não sonho, eu tive uma aventura, eu estava andando, choveu, a árvore caiu, aí eu sonho, estava andando. O sonho não confere com a realidade. Existe uma elaboração de sonho. É como se houvesse, assim, no momento, vamos fazer uma brincadeira, né? No momento em que eu vou sonhar, indivertidamente tem um pouquinho disso, né? Mas no momento que eu vou sonhar, é como se houvesse, assim, dentro da minha mente, um grupo de teóricos meus, como é que vai ser esse sonho? Diretores, atores, o que a gente vai montar? Que cena que a gente vai pôr? O que essa cena vai me remeter? Né?
Então, assim, essa construção, esse trabalho passa por uma forma, uma linguagem, que é o que eu perguntei para vocês sobre os fatores fundamentais do trabalho do sonho. Então eu preciso entender isso, esse assunto antigo, né? Antigo que eu digo da outra aula. Primeira coisa que acontece, lembra que eu brinquei com vocês? Leite. Sim. Lembra? Não entendi nada. Você não entendeu? A primeira etapa tem uma condensação, né? Ah, eu Condensação. imaginei de A condensação. elaboração do sonho, o trabalho montado do sonho, primeiro é para um processo de condensação. E aí vem, o que é essa condensação para Freud? Ó, condensação ela substitui diversas representações contidas no pensamento dos sonhos por uma que está no lugar de muitas outras representações. Então, assim, quando eu sonho, eu tenho uma novela. Se eu chego, por exemplo, para a Viviane e falo assim, Viviane, me conta o seu sonho. E a Viviane começa a me contar, eu tenho o que a gente vai ver depois, que chama-se elaboração secundária. A Viviane começa a dar sentido à novela que ela teve. Então ela começa a descrever o sonho como uma continuidade, com começo, meio e fim. E é por isso que ela assim, eu sonhei que eu estava em Londrina, mas de repente abri a porta do meu apartamento e era a Torre Eiffel. O que Londrina tem a ver com a Torre Eiffel? E aí quando eu fui falar com uma pessoa, a pessoa falou em inglês. Mas na França não fala francês. Ó, nós temos 3 cenas num sonho só. Como nessa elaboração do sonho, ela foi contar o sonho, ela contou como uma sequência. Não há uma sequência. São 3 cenas que são a mesma. Londrina, Torre Eiffel e inglês. O que os 3 têm em comum? Então, a história do sonho não é linear. Ela é somada uma sobre outra. Então, isso é que o Freud vai chamar de condensação. Então, essas representações que contêm muitas outras se encontram no conteúdo manifesto. No conteúdo manifesto eu vejo uma sequência e tento dar sentido. Mas no conteúdo latente, não. As mesmas pessoas, os mesmos locais, as pessoas diferentes, os locais diferentes, referem-se à mesma pessoa. Detalhe, quem é o artista principal do meu sonho? Do meu? Sempre eu. Sempre eu. Nunca sonho com alguém. Sonhei que meu filho morreu. Não, eu sonhei com morte, com término. Nossa, eu sonhei com morte, alguém vai morrer. Morte não significa morte. Morte significa talvez término. Só isso? Não. O sonho não pode ser caminhado por uma interpretação de dicionário. Freud tentou traçar um grupo de símbolos, mas são símbolos que estão ligados muito à cultura. Jung não, Jung já montou, né? já trouxe a questão do simbólico, trouxe essa questão do inconsciente coletivo, depois os jungianos começaram a montar o dicionário do sonho. No Brasil tem um dicionário do sonho, quem faz é uma filósofa, Marilena Chauí juntou, acho que isso é ela, e teve uma outra filósofa que montou. Vocês chegaram a ver esse dicionário dos sonhos do Jung? Eu tenho ele, eu não quis passar para vocês esse material, porque eu tenho medo de eu embolar a mente de vocês. Então, até que vocês tenham experiência de interpretar um sonho do modo freudiano, aí eu vou passar, porque eu tenho muito material junguiano, porque é gostoso você lidar com Jung na questão de interpretação do sonho. E, de certa forma, é mais fácil. Por que é mais fácil? Você sonhou com água. Água, mãe, vida. Então, você começa a dar sentido do simbólico. É diferente da interpretação junguiana, onde você faz associação livre. Água, me fala, o que veio na sua mente? Água, não sei, eu lembrei que, não sei, me veio na mente é praia. Jung ele vai padronizando, os arquétipos. Isso, ele traz isso, baseado nos arquétipos simbólicos. Freud não, é associação livre. E é por isso que voltamos. Na interpretação dos sonhos, Freud não está pensando só a base para interpretar um sonho. Ele está, a partir da interpretação dos sonhos, construindo o que é fazer análise. Então, como é que eu faço análise? Associação livre é um dos pressupostos. Né? Então, assim, o sonho, quando eu descrevo o sonho, ele vai se apresentar pobre nos elementos representativos, porque cada um desses elementos está no lugar de muitos outros. Então, eu tenho uma condensação, eu tenho um monstro com várias faces, eu tenho um lugar com vários locais, e é por isso que cada cena é pobre, porque a riqueza está indo junto a todas. Entenderam o que é a condensação? Ok? Segunda forma, isso eu estou passando um pouco mais rápido, porque vocês têm isso no vídeo, para entrar no assunto de hoje. Né? Então, o segundo ponto, posso avançar? Pode. O rápido não pode fazer com que vocês não tenham ou compreendido ou concordado ou discordado. Se discordar, você pode discordar de Freud à vontade.
Uma vez eu estava num curso, uma aula de teologia. E aí o professor trouxe um assunto e eu discordei, assim, eu falei assim, mas eu não concordo, eu tenho que concordar com ela. E eu era moleque atrevido, né? Moleque bocudo. Eu tinha 19 anos de idade. E aí eu falei assim, mas eu tenho que concordar com essa postura dele, ele não pode estar errado, eu queria discordar. Eu não tinha argumento ainda para discordar, mas sabe aquela situação que você não quer concordar? Que parece que não casa bem com a... E aí meu professor, ele já morreu, esse professor, morreu ano passado. Ele olhou para mim, na verdade ele olhou para a sala toda, ele queria me bater, quebrar meu pescoço, alguma coisa assim, né? Que era o chato, o moleque chato da sala. Mas ele olhou para mim e falou assim, você pode discordar. É Abraham Kuyper que você está discordando. Você tem argumento para ele? Fica à vontade, ele não é uma autoridade infalível. Mas lembra, você está discordando de alguém que tem uma base teórica muito boa. Então, você pode discordar de Freud tranquilamente. Não é do Orlando. Segunda forma da elaboração onírica, né? Elaboração do sonho, do trabalho do sonho, né? Naquela mesa, né? Conceitual, onde se discute o que eu vou sonhar. Então, antes de eu sonhar, tem toda essa discussão interna. Eu tenho a condensação primeiro. Segundo, eu quero chamar de deslocamento. Então, são 4 cenas, né? 4 coisas que acontecem. A outra operação fundamental é o deslocamento da intensidade psíquica. O que é o deslocamento? Aquilo de fato que merece a minha atenção é deslocado para uma outra coisa da qual eu não dou muita atenção. Então sabe aquela coisa opaca do sonho? Aquele que fala, está ali no cantinho, não tem muita relevância. Ele é a pérola do sonho. Então há um deslocamento da cena. Aquilo que eu dou muita importância quando eu conto sonho, não, eu sonhei que eu tinha ganhado na Mega Sena. Não é importante, porque eu estou dando importância, então não é importante. Agora aquilo eu falo assim, mas onde é que você ganhou na Mega Sena? Não sei, engraçado, fulano estava nesse sonho, mas estava ali, só passou pelo sonho. Eu estou naquela visão. Aquilo é que é importante, aquilo que eu não dou importância, porque acontece um deslocamento de intensidade. Então, por isso que cada detalhe do sonho é extremamente importante. Cada palavra, até a forma como a pessoa se refere às palavras do sonho é importante. Né? Por exemplo, de um sonho de uma paciente minha, ela falou assim, nossa, sonhei que eu estava com um furúnculo enorme, muito feio. Aí eu falei, onde era? Aí ela, na barriga. Aí eu falei assim, nossa, um furúnculo. Ela falou assim, nossa, aí era um tumor gigantesco que eu espremia, voava pus assim em todo lugar. Aí eu falei assim, o que te lembra de um tumor na barriga? Ela, gravidez. Olha a associação que faz, né? Sim. Ela veio pra falar... O que furúnculo tem a ver com gravidez? Né? Aí ela foi contar a história de gravidez e tudo mais. A associação perfeita, né? A gente vê bem isso, né, na interpretação A do gente sonho. trabalhou a questão da gravidez como uma coisa suja, sabe? Que ela queria colocar pra fora. Não por ela ter tido uma gravidez, mas pela gravidez da mãe dela, ela ficou sabendo. Trazia a dor dela. Olha onde que ter tá, sido expulsa. E começou com um furúnculo. Perfeito. Engraçado o caminho que toma, né? E assim, pelo que você está descrevendo, a forma de angústia, né? Uma angústia de que a gravidez dela tivesse algo que não pudesse ter acontecido, né? Deveria ser um aborto. Você não responde, tive que pedir um café. Mas olha, tudo E bem? no caso, ela se colocou como uma coisa suja que foi expulsa. Era em relação à gravidez dela. Não, no caso. Vocês conseguem entender nessa cena que o Alex está colocando o deslocamento? Quem é o furúnculo? É ela. E assim, quando que na vida normal ela ia se ver claramente como um furúnculo, algo sujo que tem que ser expulso? Aí entra uma postura. E está realizando um desejo. Sim. Só que É aí que tá, um desejo para ser resolvido. Esse Ela tá o tentando mais dar importante conta. entender, o desejo dentro disso, dela, o desejo dela. E qual é o desejo dela na situação? Você conseguiu descobrir o Sim, desejo porque dela? no caso, quando a mãe dela estava grávida, o pai dela espancava a mãe e batia na barriga para que a mãe perdesse ela, sabe? Quando tivesse uma bolsa. Então, por isso ela usou a palavra pus como realmente uma coisa suja, não desejada, que devia ser expulsa. Esse era o desejo. De ser expulsa dessa relação, desse caminho. É isso que você percebeu? Então assim, é porque quando a gente fala de desejo, a gente só
interpreta desejo Como algo bom. como algo bom. Aí Esse é o tema também nosso, daqui a pouco. Vai ser discutido isso. Então, guarda o que você acabou de falar para daqui a pouquinho que a gente vai entrar. Engraçado, puxando esse gancho, essa moça, no caso, pode, sem ter uma elaboração disso, né, ressignificar isso, ela pode sofrer muito por ser amada pelos pais, né? Se a gente for ver o desejo dela era de ser expulsa. Então, como ela ia ser aceita amada? O Alex que vai dizer melhor agora que é o paciente dele, mas... É algo que faz uma ligação, né? Ela vai viver um conflito se caso ela ser amada pelo pai, por exemplo. Talvez ela precise não se ver amada por se ver alguém que precisaria ser expulsa. Para dar conta daquele sofrimento, né? Tem um problema de autoimagem, né? Sim. Pegou um cafezão e... Não, eu não pego a Ruth e o André. A Ruth não tem culpa, não. Eu perguntei, você vem hoje? Silêncio total. Aí o Alex pergunta, olha, hoje? É hoje. Por que ele não me respondeu se ele vem hoje? É surpresa. E eu fiquei com medo, falei, se ele não vier, o que eu faço? Aí o café fecha? Pode deixar. Então, por que acontece o deslocamento? Porque existe uma censura. O conteúdo do sonho, que é um desejo, é por isso que ele é um desejo, é porque a gente está trazendo o desejo como algo que eu anelo. Não. É o desejo, é aquilo que me falta. É o desejo psicanalítico. Então, assim, quando a gente interpreta o desejo por algo que é prazeroso, eu só posso desejar o que é bom para mim, eu estou me esquecendo que eu me boicoto por desejo. Muitas vezes eu chuto o balde, a vida está plena para mim, eu jogo a vida fora por desejo. Existe um desejo. O problema é compreender o desejo é a falta. Então, é essa a perspectiva do desejo. Eu sou um ser desejante. Onde é que o desejo está na minha estrutura psíquica? Eu tenho uma estrutura completa, composta até os 3 aninhos ali de forma única, né? O id. O id é um que vai desejar. E onde é que está o meu id na minha estrutura psíquica? Meu ego. Não. Onde é que está o id na minha estrutura completa? Vamos pegar a segunda tópica. Segunda tópica, no meu inconsciente. No meu inconsciente. Então eu tenho aqui dentro, desculpe, na primeira tópica, né? No meu inconsciente eu tenho os meus desejos. Se os meus desejos estão no meu inconsciente, são recalcados. Eu não dou conta de saber quais são. E se eu não dou conta de saber quais são, quando eles vierem, não poderão, serão censurados. Para que não sejam censurados, ocorre então o deslocamento. Nas coisas que menos me representam, as que me levarão. São os meus disfarces. Sabe, eu preciso viajar, ninguém pode me ver. Hoje eu fui à padaria de manhãzinha, comprar um pãozinho. Aí eu chego, cumprimentei um amigo assim, tudo bem? Ele, não reparei que era você está de cavanhaque, né? Eu falei assim, tá mais velho, né? Cavanhaque. Deixa mais velho, ainda mais quando fica branco, né? Fica mais bravo também, parece. Né? Minha sogra diz que parece um turco, né? A minha mãe fala assim, a sua esposa que deve fazer você para ficar mais velho desse jeito, né? Bom dia. Essa é a casa, Mariana, que eu tinha falado. A Mariana está visitando a gente, cara. Eu estava apresentando. E nós temos ali, então, a área dela. Eu comecei a falar da sua área, eu falei de teologia, mas não é teologia. Ciência da religião. A Angelina, a área dela, ciência da religião. A Mariana, a área dela é direito, né? Aí eu falei assim, vamos conhecer outras áreas para você ver outras profissões que estão fazendo esse vínculo com a psicanálise. Então, assim, eu saio buscando locais onde eu não estou ali, aparentemente, porque isso me revela, isso me conta, né? E aí eu esqueci de apresentar. Aí tem o André e a Ruth, né? A Ruth é de uma outra turma e a esposa do André é dessa turma. Aí um invade a turma do outro. E faz parte, né? Porque todo mundo tem acesso a todas as turmas. E a área do André já é teologia, a área da Ruth é para a parte de educação. Ela está atuando agora. Está sofrendo com os menininhos. Portanto, a censura é a força psíquica pela qual o trabalho onírico é obrigado a efetuar o deslocamento. Então, assim, como eu tenho um sensor, eu passo por alguém que diz isso não pode, porque o desejo é recalcado,
Então, nesse caminho, eu tenho um deslocamento. Entenderam? Eu preciso estar atento aos deslocamentos. Atento àquilo que necessariamente não sou eu. O exemplo que o Alex trouxe foi excelente, que é a questão do furúnculo. Quando é que se imagina que eu sou um furúnculo num sonho? O furúnculo é o que eu não quero, que eu repeli. E aí só que existem as chaves, aí vem a atenção do analista que tem as percepções. Fala, mas eu não posso interpretar meu sonho? Não, porque o meu sonho me enganou a mim mesmo. O sonho é um desejo que escapa e não me conta o que é. Então eu carrego o sensor do sonho. A censura é minha. Porque o superego não é alguém lá de fora, é a internalização. O superego sou eu mesmo, mas numa instância onde eu me incorporo, eu internalizo o sensor da sociedade. Mas sou eu mesmo. Não sou um esquizofrênico onde eu expulsei, fora-cluí, está lá fora e não reconheço mais como meu. As minhas censuras são minhas. Eu digo, eu não posso sonhar com isso. E uma outra parte, mas você tem que sonhar com isso, porque esses são seus problemas. O outro fala assim, vou tapear ele. Esse é o conchavo que tem dentro da gente. Aí o id, aí vem o que você falou hoje, né? O id, então, fala assim, não, eu preciso expulsar isso. Esse desejo de dizer assim, que eu sou nada, eu tinha que ter morrido, eu sou um pus, né? Trazendo essa ilustração que você trouxe, isso precisa sair, porque está guardado isso aqui. Entendeu o desejo? Como que ele cabe nisso? Eu preciso pôr isso para fora. Aí o superego fala assim, de jeito nenhum. Se você contar para ele que ele é um pus, ele vai se matar. Aí o ego fala assim, não, faz o seguinte, furúnculo. Onde? Na barriga, onde gera, então a gente já. Aí o id joia, fechou, né? Aí o superego fala, não, furúnculo pode ser, não tem problema não, né? Isso não tem nada a ver. Quando você acorda, existe uma elaboração secundária e existe a censura acontecendo. Você esquece tudo isso. Porque no momento que você acorda, acontece, olha, vamos pensar assim, eu estou dormindo. Né? Vamos pensar assim, estou dormindo. Eu não tenho freio do superego. Eu acordei, o superego toma conta de mim. Aí ele diz, não pode. É por isso que quando você sonha, você tem que acordar e anotar o sonho, enquanto ele está fresco, porque o seu superego vai dizer assim, esquece, não pode lembrar disso. Porque o seu superego, que é você, fala, te peguei em flagrante, né? Você estava tentando passar como furúnculo o fato de você se sentir rejeitado, né? Pois agora eu vou censurar. Então, antes que isso aconteça, você tem que relatar o sonho. Entenderam? Para mim, deslocamento. Né? Isso é uma coisa que a gente viu também. Então, só para a gente compreender essa percepção, que olha, o que acontece com essas relações lógicas quando o trabalho do sonho submete o material a uma obra de compressão, deslocamento, fragmentação e redução aos termos mínimos. Quer dizer, quando eu começo a submeter essa elaboração onírica do meu sonho a essas situações, conservam essas relações lógicas? Existe lógica. Estou em Londrina e de repente abro a janela e vejo a Torre Eiffel. O sonho não dispõe de nenhum meio de representar as relações lógicas. No mundo dos sonhos não existe lógica. Eu voo, eu flutuo, eu ando pelado, ninguém me vê, ou eu como fezes. Já sonharam com isso? Meu Deus do céu, não sonho. Até hoje eu não posso pensar muito nesse sonho. Até hoje e era balde, tá? Eu pegava uns baldes, assim, meu Deus, eu vou ter que comer tudo isso, eu não acredito no negócio. Eu estava vivendo um momento no meu trabalho onde aprontaram, e que aprontaram eu que estava tendo que resolver, né? Olha o sonho. Eu pegava baldes de fezes, não eram minhas, né? E eu tinha que comer, experimentar aquilo. Imaginar o sonho horrível, né? Não serve no destino ainda não, tá? Espera daqui a pouco. Tomar café. Deixa para daqui a pouquinho, vocês esqueceram essa cena. Interpretam achando que é muito dinheiro. Tem interpretação, é o simbólico, né? Nossa, ficar não, É, pessoa. você, né? Mas você sabe de onde vem essa origem? Do quê? De ele desejar merda para as pessoas, que é Da sorte? Mas você sabe a origem disso? Não. Já. As pessoas estavam na... Oi, Viviane. Sei lá, Vips. Lá. Aqui. Eu acho que chegaram todos, né? Se não chegar, tem a minha cadeira aí. As pessoas iam ter a apresentação no teatro.
E naquela época não tinha carro, tinha carruagem. O que acontece quando tem muitas carruagens no metro quadrado? Muito cocô de cavalo. Muito cocô de cavalo. Então o desejo era merda para vocês. Muito cocô de cavalo na rua. Quer dizer, que enche o teatro. Aí virou essa frase, né? Que é sucesso, tem a ver com merde. Merde. Cadê o sotaque francês? Cadê alguém para trazer? Voltando para cá. Viviane, Mariana Viviane, essa que eu falei para você que é da área do direito. A Mariana também é advogada. Eu falei de você para ela, falei, olha, eu trabalho com coach, e aí você tem um assunto bom para conversar sobre essas coisas. Tá? Então, o nexo lógico, na sua generalidade, é expresso no sonho como simultaneidade. Não é continuidade. Não busque no sonho continuidade. A pessoa vai te contar como uma continuidade. Eu sonhei, então vai ter uma continuação. Só que você não precisa buscar. As relações causais se exprimem com uma sucessão de fragmentos do sonho, ou com uma transformação de uma imagem em outra. É mais ou menos assim, eu estou sonhando com um computador, e daqui a pouco eu não estou sonhando com um computador, mas com uma placa preta, daqui a pouco não é com uma placa preta, mas com uma lâmpada, e tudo tem a ver com o computador, as mesmas cenas sobrepostas. Né? A relação ou não pode ser exprimida, ou isso ou aquilo, eu não tenho essas exclusões. Tá? Vamos caminhar então para o próximo. E aí, onde é que está o ego no sonho? Essa é uma pergunta importantíssima. Onde é que eu estou no sonho? Ego é o eu. Né? No sonho, onde é que ele está? Olha só. No sonho, o eu pode ser representado diretamente ou com uma identificação com outras pessoas. É por isso que ele fala assim, nossa, eu sonhei, mas eu me via no sonho. Outra pessoa fala, não, eu não me via no sonho, eu atuava. E outra fala, eu não estava no sonho. Em todas essas três dinâmicas, você é o sonho. O seu ego pode ser você, e o seu ego pode ser, naquele momento, uma outra pessoa que não será caracterizada como você. Quando se está indeciso, onde esteja escondido o eu, o ego, é importante ater-se a uma regra. Qual é a regra que o Freud foi percebendo? O eu está escondido por detrás da pessoa que no sonho vai o nosso afeto, que mais nos afeta. Sabe aquela pessoa mais chata, que você não quer nem falar com ela, ou que mais te comove? Ela não é ela no seu sonho, ela é você. O que ela está levando de você para o sonho? Qual a emoção que ela carrega no seu sonho? Eu me lembro de um sonho de uma paciente em que ela sonhava e a tia dela olhava. Todos os sonhos a tia não falava uma palavra, mas olhava para ela. E era um olhar sempre de censura. E todos os sonhos. Até que a gente fez uma dinâmica onde a gente conseguiu eliminar isso, ela passou a nunca mais sonhar com esse olhar da tia. Mas isso carregava um sentido. Quer dizer, aquela tia era o olhar que ela tinha sobre ela mesma. Ela olhava para a vida dela de forma crítica. Ela olhava para a vida dela mesmo se desaprovando. Então não era a tia que estava no sonho, era ela se desaprovando. Por que ela usou a tia? Porque era o afeto, era aquilo que afetava ela. Ah, ela sofria quando viu o olhar da tia. Não, era como ela se via, com o olho da tia. Mas ela achava que a tia que olhava daquele jeito, no fundo era... Não, ela não tinha esse vínculo real no sonho. Na vida real. Então, na vida real. Assim, na vida real, como é que a sua tia Foi a te vê? interpretação que ela deu pro olhar da tia dela. Sim, Mas que no crítico. fundo aquele olhar Dizer assim, era ela mesma. você é um fracasso, você não vai dar certo. Ela chamava, a frase que a tia dela chamava, você é uma macaca. Macaca. Você é uma macaca. E ela começou a andar por cuna. Ixi. Então, Então ela virou escrava do desejo da tia. Sim, a tia determinava o que ela era. Ela fala, a tia fala, essa era uma paciente que era filha de uma esquizofrênica que foi criada pela tia. Então a mãe tinha 15 anos quando ela nasceu e andava pelo mundo, engravidou. E aí, quem é que vai cuidar? A tia. Então a tia surrava, espancava, e eram cenas de tortura. Só para vocês entenderem o drama, uma das cenas que a tia trouxe para ela é enfiar uma toalha na boca da menina de 9 anos e dar uma surra para ela não gritar, porque o tio estava do outro lado. Nossa. E o tio que era o tio biológico. Detalhe, adivinha quem cuidou da vida dessa tia até a morte? Ela. Com todo o carinho do mundo, carregando quase que no colo. Jesus. Então assim, e aí a tia dizia assim, você é um fracasso, você é uma macaca. Olha sua mãe, você vai ser igual a sua mãe. Você é uma bloco, põe um filho no mundo. E por que ela cuidou do filho da tia? Ah, é uma defesa do ego.
Como é que eu posso odiar tanto? Amando. Eu cuido muito quando eu quero matar. Então é uma formação reativa. Eu inverto, mas há sempre um exagero. Por isso que quando as pessoas chegam com um vínculo exagerado, talvez seja o oposto disso. Quando eu cuido demais, eu quero descuidar. Inverte a... Inverte, é uma inversão. Tem um sentido também, quando uma pessoa está para morrer, o hábito é que as outras pessoas cuidem muito, né? Então, uma preocupação exagerada sem necessidade, quer Perfeito. dizer que é um desejo que a pessoa morra logo. Como que é? Eu gostei da o cuidado, Nunca tinha ouvido assim, mas é exatamente isso. o cuidado exagerado é vontade de matar? Sim. Esse fala de novo, Lex. Eu falei que quando uma pessoa está quase para morrer, a gente tem o hábito de cuidar muito, né? Então, talvez um cuidado exagerado sem necessidade é uma vontade que a pessoa morra logo. É dar sentido ao cuidar demais. Eu cuido demais porque eu... Sinaliza o exagero, Uma né? preocupação. Aquele idoso tudo que tá inconsciente, doente, morrendo, acho, todos né? os filhos, cuida e Mas que fica no em fundo cima. é isso, né? Sim. É tudo querendo se livrar do problema. E aí você ao cuidar muito está trazendo exatamente essa sensação. Vai morrer logo. Perfeito, gostei. Então, tipo, mães que amam demais, exageradamente, ou mulheres que amam demais. Mas nós temos um outro caminho podendo acontecer. Essas mulheres, essas mães, elas podem ser histéricas. Histéricas? E aí o Que desejo... Histéricas o quê? É no sentido de que eu amo demais e coisifico a outra pessoa. A outra pessoa se torna extensão minha. É uma posse, né? Por posse. Por falo. Então, isso, por falo. Então, assim, por isso que eu tenho que compreender. Quando esse amor é excessivo, ele é uma defesa reativa, que é esse caminho, então eu inverto, ou eu tornei a outra pessoa minha extensão, então vamos usar a palavra lacaniana, eu gozo através dela. Eu tenho as minhas realizações através dela. Então, por exemplo, uma mulher que tolera um marido alcoólico, né? E ela vai lá para mulheres que amam demais, vai para o MADA, né? E aí o MADA vai ensinar o quê? A colocar o amor exigente. Eu amo, mas você tem que ser do meu jeito. Começa a trazer essa visão. A pergunta que a gente faz é, por que você está com essa pessoa? Eu estou porque eu amo. O que é amar? Amar é relacional. Então você ama e se realiza nessa pessoa, ou você não quer mais essa pessoa e está com ela, talvez nesse princípio de que cuido demais para que morra logo. Então, Não. nesse caso é. Pode ter duas, não pode ser as duas Pode possibilidades. ser as duas. Eu Aí posso, tem que eu posso não ter investigar, no vida caso. e a minha vida a partir da outra pessoa. E aí eu tenho histeria acontecendo. Então, o que é o princípio da histeria? Ao invés de eu ter a minha vida, eu me realizo na vida da outra pessoa. Então eu cuido tanto da outra pessoa, a pessoa fica devendo para mim. A pessoa fica em dívida. Eu tá vendo? Eu cuido tanto dele e ele é ingrato. Aí vem um eu histérico. O que é o eu histérico? Eu tristeza, eu insatisfeito e eu estericizante. Quer dizer, eu desempenho um papel. E o papel é de que eu sou vítima. Então, olha como uma mulher de um alcoólatra ou um marido de um alcoólatra. Eu já tratei de um marido de um alcoólatra. Olha como é que é esse caminho. Esse caminho acontece. No caso desse marido alcoólatra, ele carregava a culpa, era outro caminho. Mas se eu estou com alguém que eu cuido tanto e essa pessoa me maltrata tanto, tá vendo como eu sou uma pobre, coitada? Eu, mulher, cuidando desse homem ingrato, pronto, resolveu o problema do histérico. Casou, vinculou. Nunca mais vai querer sair desse relacionamento que satisfaz essa histeria. Só que isso é patológico, isso é doentio. Mas isso aí é histeria também. Isso é histeria. É diferente de uma reação formativa, por exemplo, uma paciente minha, a mãe, no momento em que ela engravidou, era menina, ainda engravidou, a mãe chutou a barriga dela. A mãe xingou, ela expulsou ela de casa, ela tinha 15 anos. Expulsou ela de casa, fez um teatro. Nem as irmãs puderam acolhê-la, porque ela falou assim, quem acolher essa vagabunda, a frase foi essa da mãe, quem acolher essa vagabunda não é mais minha filha. A família toda ficou assim, sem poder fazer, e aí ela foi obrigada a se casar com alguém que ela não tinha amor para se casar. Sabe aquela situação? Ou junto com quem me engravidou, ou vou para a rua. Então, conseguiram imaginar o tamanho desse sofrimento? Essa paciente chega para mim, com quase 40 anos, e a fala dela, a primeira sessão, fala assim, se a minha mãe morreu hoje, eu morro junto. De tão vinculado que eu estou com ela, nós dormimos abraçadas. Nossa. Eu não posso mais namorar, porque no horário
da novela eu tenho que estar com a minha mãe está velha. E a minha mãe pode morrer, se ela morrer, eu morro junto. Percebe o amor exagerado? Aí você começa a resgatar a história, você não vê uma história. Existe um carinho, existe uma mãe que ama, existe uma história bonita. Mas tem uma história muito feia Doentia, né? que não foi elaborada. No momento em que essa mãe expulsa a filha de casa, ela acha uma boneca no lixo. Ela pega a boneca do lixo, põe na estante e fala assim, a partir de hoje essa é a minha filha. E o que ela está chamando a filha? De quê? Lixo. Adivinha quem é que era dessa boneca? Que cuida com todo o xodó do mundo? Ela. Entenderam as histórias invertidas? Isso já não é histeria, isso é formação reativa. Ela não compreende por que ela está vivendo isso. Que é isso que a gente está falando agora. E isso talvez comece bem na avaliação que o Alex fez. Talvez eu cuide demais para ser os últimos dias dessa pessoa, porque eu quero matá-la, porque ela me odiou. Só que isso é algo não resolvido. Para amenizar a culpa de sentir. Para não ter culpa de desejar que morra. Tipo, eu fiz Passo algo. antes ainda. Então eu cuido demais. Isso a gente vai ver também daqui a Aí vai ser pouquinho. interessante os sonhos dessa pessoa, né? Eu montei no grupo uma história sobre isso. É um documentário baseado em fatos reais. Que traz essa situação. Por isso que Você já isso postou, né? pode Então, acontecer, vou por postar. exemplo, em reações, não estou falando de todas, né? Porque aí existem casos e casos, mas diante de uma morte, a pessoa está totalmente consolada. Sim. Assim, Pode. ela não tem nem. Mas não porque está bloqueada, porque está paralisada, porque não quer ver o luto, mas porque está. Ai, graças a Deus. Sim. Sabe, Só eu que já- a questão vai assumir, ela vai ter culpa disso? Não. Se ela Talvez sua tenha. vida tenha. Tem um ciclo, né? Talvez tenha culpa disso. Tem algo bem interessante que acontece, que é pessoas que começam, que tem ataques de riso. Já ouviu falar, né? Sim. Tem ataques de riso e não entende o que está acontecendo. E tem muita ligação com isso. Sim. Que na verdade ela diz assim, eu tô rindo de nervosa. E na verdade, talvez Não é, deseja né? rir e precisa. Existe essa possibilidade, sim. Você perguntou uma coisa agora, que o Orlando disse, né? Para eu não sentir culpa, por eu desejar que o outro morra, eu cuido demais. Aí você disse, imagina como vai ser o sonho dessa pessoa. Como será que vai ser o sonho dessa pessoa? Ela vai simbolizar muita coisa, né? Para dar conta de querer que a mãe morra, né? De querer... Então, mas ela vai usar a condensação, ela vai usar o deslocamento. Então talvez quem morra seja uma outra pessoa, ou talvez quem mate a mãe seja uma outra pessoa, por exemplo. Ela pode acordar assustada porque ela sonhou que um carro atropelou a mãe. Vamos brincar com essa história, né? Então ela acorda assustada. Olha como o inconsciente dela fez ela matar o carro, ela que está dirigindo o carro, mas numa outra pessoa, deslocamento. Ou o carro da cor dela, né? Isso vai... Sim, não, aí vai ter a condensação. Uhum. Vai ter cenas repetidas que serão sobre a mesma coisa, que estarão trazendo o deslocamento. Ela desloca, a imagem dela é vista em alguém acima de qualquer suspeita, que não é ela. E aí essa pessoa faz um ato maldado, um bandido dá um tiro nela, então ela está matando a mãe. Só que ela começa, nossa, eu estou tendo presságio, eu estou tendo sonhos tão ruins com a minha mãe, sonha que a mãe está doente, e aí ela acorda assustada. Olha como que a elaboração do sonho é completa, né? Toda a culpa que ela deveria sentir por ter esse desejo, ela sente agora no formato de culpa, mas de medo. Por quê? Porque, nossa, e se acontecer alguma coisa com a minha mãe? Porque ali consciente ela está em formação reativa, né? Mas quando ela está sonhando, ela não há tá... defesa. Ela não precisa, no sonho nós não nos defendemos. Ela vai sofrer pelo desejo. É o que está recalcado. E como ficou mais claro a questão do desejo agora? Então, os nossos desejos, quando fala de desejo, a gente pensa aquela coisa redondinha, bonita que eu quero. Nós somos seres perversos. Lembram que enquanto o histérico é doido para ser louco, o obsessivo é doido para ser mau. O sonho de consumo do obsessivo é ser um psicopata. E o sonho do histérico é ficar ensandecido, louco, né? Terceira questão é a representabilidade, vocês vão ver também nome em outros autores como figurabilidade. Figurabilidade. Olha, a terceira condição da formação do sonho, estuda na formação do sonho. Quando eu sonho, tudo isso está acontecendo, tá?
nos pensamentos do sonho acontece outro tipo de deslocamento, uma transformação da linguagem, do abstrato ao concreto, da ideia ao símbolo. Então, ao invés de eu sonhar que algo terminou, eu sonho com alguém morrendo. Então, eu ilustro a minha ideia. Quando você chega para uma criança e quer falar alguma coisa, você conta no formato de criança, né? Então, se você quer falar para a criança, olha, você precisa comer. Você fala, olha o aviãozinho, e a criança abre a boca para o avião entrar. Você trouxe o lúdico, você trouxe uma figurabilidade, tá? Você trouxe uma representação. O sonho usa esse caminho. Ele pega uma ideia e transforma numa imagem, numa figura. Então eu preciso fazer o caminho de desconstrução disso. Eu preciso entender que as figuras têm sentido. Elas ilustram alguma coisa. Elas mostram alguma coisa. Eu acho que o André tentou abrir aqui, né? E quando eu abrir uma porta, você vai lá. Ah, tá. Então é o oposto. É o deslocamento. Deslocamento. Tá vendo? A intenção era abrir essa porta, abre outras, né? Então é uma transformação da linguagem abstrata. Então Freud vai descrever os principais símbolos descobertos pela psicanálise. Então, inicialmente, no livro, Freud começa a colocar alguns símbolos. Né? Quando eu sonho com cobra, sonho com desejo, com traição. Bom, só se eu entender que o desejo é traição. Eu me lembro que eu estava numa sessão, não era espírita não, tá? Uma sessão terapêutica. Eu estava numa sessão, eu não era terapeuta ainda. E eu estava numa sessão chamava Companheiros de Julgo. É um grupo um trabalho americano de psiquiatras e psicólogos cristãos que chama Grupo Irene. Então eles montaram Companheiros de Julgo e começaram a colocar nas igrejas esses trabalhos de grupos, terapias de grupo. E eu fui participar, eu fui fazer a formação nisso, e tinha uma colega que ela tinha medo de rato, mas pensa num medo apavorante, desesperador. Para vocês terem ideia da cena, um dia ela vai ao banheiro à noite, um medo concreto, né? Ela vai ao banheiro e de madrugada e fecha a porta do banheiro, né? Quando ela vai usar o vaso, tem um rato no banheiro. Ela pula em cima do vaso, o vaso quebra, ela se corta, ela grita, as filhas, o marido acordam e a água do vaso desce com o sangue dela. Então vocês imaginam, filme de terror, né? O rato ali junto. O rato já tinha fugido, não sei para onde. Imagina se o rato estava ali. Mas ela gritava, o sangue misturou com a água, então era muito sangue. E o marido só vê ela gritando e o sangue escorrendo porta para fora. E ele gritava, ele mandou o pé na porta, estourou a porta, chega lá, ela está cortada, em desespero, para vocês entenderem o tamanho do medo. Cada sonho, hein? Pelo amor. Não, esse é real. Esse aconteceu, esse é real. Esse é para vocês entenderem o desespero que essa pessoa tinha por rato, medo. Bom, nós estávamos no grupo. Depois dessa cena ficou apavorado. Ficou não. Depois disso eu até perdi o medo do rato. Aí fica uma dúvida, o rato de fato estava ali ou ela tinha visto? Não, nessa hora o rato já tinha sumido. Não, mas de fato ela viu o rato viu, mesmo. alucinou, É bem isso. No grupo, a terapeuta pediu assim, vamos desenhar um bichinho que vocês não gostam. Adivinha qual bichinho? Depois pediu que se desenhasse algo que se gostava. Bom, na interpretação dela, adivinha quem é o rato? Mãe, essa pode. Sempre a mãe. Ela. Era ela. E isso ficou muito evidente, porque quando a terapeuta chegou e disse assim, descreva as características desse bicho. E ela descreveu todas as características do bicho. Depois, com outra dinâmica, desenha você e aí descreva as suas características. Eram as mesmas. Tudo que ela dizia que o rato tem de bom e de ruim, ela tinha de bom e de ruim. Bateu, quase que idêntico. Aí a terapeuta falou assim, você é o seu rato. Ela saiu da sessão. Acabou a sessão para ela. Acabou falando, essa mulher é uma incompetente. Como que eu sou um rato? E saiu assim, saiu no meio, pensa uma pessoa no meio da sessão, acabou, não quero mais participar disso. Então havia uma insatisfação em se reconhecer ali. Isso para a gente compreender a força do símbolo. E Freud começa a perceber, rato entra em buracos,
Rato, cobra, entra em buracos, são símbolos fálicos. O rato foge. Rato Ela fugiu. foge, ela fugiu, não, fez, perfeito. É Né? medroso. É medroso, é curioso, é agressivo quando acuado. E assim, rato espreita buracos. Aí o símbolo é fálico. Aí nós estávamos numa dinâmica de grupo e tinha uma outra pessoa que tinha problema com barata. E aí a descrição da barata, do órgão genital feminino. Vocês já fizeram esse vínculo? Vocês querem ver isso na cultura geral? Vamos pensar em uma musiquinha. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Nossa. E vocês podem pegar vários outros exemplos de barata. Barata não tem símbolo fálico, é um símbolo feminino. E qual é o bicho que as mulheres mais têm medo? Barata. E aí na terapia, quando o rapaz traz o desespero da barata, e quando ela descreve a barata, adivinha quem é que está na descrição da barata? A mãe. Então assim, a gente vai vendo, e esses são símbolos, mas são símbolos arquetípicos? Não. São símbolos ligados à nossa cultura, o nosso jeito de ser, as nossas percepções. Então Freud vai percebendo. Só que depois ele abandona essa ideia de colocar símbolos, porque ele percebe que isso tem muito a ver com a própria pessoa. Aí o caminho da associação livre é mais eficiente. Então, no caso, as irmãs do rato, ela tinha uma certa convivência com o rato para ela conseguir associar. Algo da história dela deve ter feito ela se vincular ao rato. Porque senão não faz conexão. Se eu só vejo o rato, mas não fico observando se ele entra em buraco, senão... Já vai para Jung, né? Começa a falar de arquétipo. A gente teria que buscar os arquétipos, mas na situação não, é a história. Então, ao buscar a história da pessoa, né? Eu tinha uma paciente que ela chegava aqui, se ela estivesse nessa sala, ela achava uma barata. A pessoa que atrai, né? É um saco. E na verdade não é o atrair, né? Ela identifica. sempre é com ela que acontece. Se assusta, né? Acha que viu uma barata. Nós fizemos uma sessão de hipnose para resolver o problema do nojo, da repugnância que ela tinha pela barata. Parece não ter dado certo. Continuamos, quando ele falava de barata, ela fazia cara de nojo, aquela coisa toda. Aí passou um mês e eu conversei e falei, e aí as questões das baratas? Troço nojento, se chegar na minha casa, ela falou assim, Irna, não tem mais barata em casa. Ela foi conversar com o marido, mas eu, como não tem? Eu vivo vendo barata todo dia. Você que parou de ver. A hipnose deu certo. Não consegui tirar o nojo da barata, mas ela parou de achar barata em qualquer lugar. Porque nós procuramos. Tem gente que caça barata, né? Caça rato, encontra vultos. E sapo quer dizer o quê? Não, tudo tem a ver com a história. Você me lembrou agora do Paulo, né? O Paulo escrevendo sapo. E o padre Paulo, lembra, né? Quem chegou até a aula quando ele estava com a gente? O Luiz, ó. Na verdade tem a ligação simbólica, então, né? Aquele símbolo fala, mas individualmente. Ou na história ou no que eu me identifico com ele. Os animais, eles têm um papel muito interessante pra gente, no sonho, né? E nessa questão da minha sombra. Aí é Jung. Quando eu trago um animal, eu estou trazendo minha sombra. Aquilo que eu recuso em mim, fica fácil de eu ver no bicho. Mas e na vida real? Um bicho. De ter medo? Não, mas se o medo é real, o que é medo real? Um cachorro me mordeu, é natural, eu tenho medo de cachorro. Mas o cachorro nunca me mordeu. E eu tenho medo de cachorro, mas o medo doentio. Tem gente que tem medo que você pega um shih tzu pequenininho, filhotinho. Não quer me pegar. Não. Quem é esse cachorro, né? O símbolo sempre vai falar alguma coisa do indivíduo. Né? Sim. É nesse sentido, aí tem que fazer a busca, que é o que vocês vão fazer com o sonho de vocês daqui a pouco. Então Freud vai descrever os principais símbolos descobertos pela psicanálise e ele examina o significado dos números, dos cálculos, dos discursos dos sonhos. Ele tem uma percepção de que no sonho não há atividade de reflexão. Vocês já perceberam que vocês escrevem no sonho e dificilmente vocês leem o que escreveram? Que vocês falam no sonho, falam até em inglês, francês, mas não tem fala. É porque o sonho é pictórico, ele é imagético, são imagens que acontecem, que nós damos sentido para uma elaboração secundária. Então não há no sonho reflexão, cálculo,
Eu não vou calcular a raiz quadrada de 9 no sonho, mas eu poderia dizer qual é a raiz quadrada. Eu ter a percepção. E assim, eu não tenho reflexão no sonho. Então o sonho não pensa. Então não existe esse trabalho reflexivo no sonho. Ele representa coisas já pensadas. Então tudo que está vindo no sonho são elementos prontos, sabe? Está prontinho ali, eu ponho aqueles pacotes prontos, que foram prontos em uma época. Então se o sapo entra no sonho, não é no sonho que eu elaboro o medo que eu tenho do sapo. O sapo já veio pronto com a questão da repugnância ou não. Se o rato vem no sonho, não é no sonho que eu elaboro o medo do rato. Ele já veio transmitindo um sentido. Então são imagens prontas. Sabe que o emoji? Hoje ficou fácil de se comunicar, né? A pessoa fala alguma coisa, você não gostou, uma pessoa falou alguma coisa esses dias no WhatsApp, e eu, tipo assim, ela falou o que não era para ter falado, alguma coisa assim. Aí eu mandei 2 olhinhos sem boca, né? O que eu estava querendo dizer com isso? Não quero falar. Não quero nem falar nada sobre isso, né? E ela entendeu prontamente. Como assim? Uma figura. E o grupo gostoso, vocês já viram como é que funciona uma criança disléxica? Criança disléxica, ela se confunde com letras, mas ela não se confunde com imagens. Então você escreve, por exemplo, por meio de imagem, aquela carta pictórica, né? Você vai pegando imagens, tira a letra, não dá conta de entender aquilo. Elas veem sinais de trânsito, identifica claramente. As letras não. Os nossos sonhos trabalham com símbolos, com imagens, com coisas que já têm sentido. De onde vem esse sentido? Já estão prontos. Então, quando eu vou sonhar, tenta imaginar você chegar numa festa fantasia, mas você não pode ir fantasiado. Então, quando você chega nas festas fantasia, tem um baú, você vai pegar desse baú a fantasia e você vai contar algo desse baú. Eu me lembro quando eu fiz formação em psicodrama, tinha essa dinâmica, né? Então, nós tínhamos um baú, era passado para a gente a tarefa, e nós tínhamos que, do que tinha no baú, aí tinha véu, boné, chapéu, brinquedo, chinelo, um monte de coisas, sem sentido, mas que tinha sentido para cada um. E era passado uma dinâmica, um trabalho. Vocês vão apresentar a história de uma pessoa doente, pronto. Então eu tinha que, do baú, pegar as coisas e montar aquele quadro, aquela cena. Era psicodrama, então eu tinha que dramatizar, depois havia uma discussão sobre isso. O sonho faz isso, ele não constrói no sonho uma história para, a partir dessa construção, eu dar sentido. Não, os sentidos já estão prontos, o baú está pronto. Aí ele só pega daqueles baús prontos na minha história de vida e aí eu monto. Qual é a diferença dessa visão para Jung? Jung coloca o baú maior. O baú é da humanidade, é arquetípico, é o simbólico do ser humano. Então, para Jung, eu preciso deter um pouco da cultura humana. Se eu sonho com um círculo, o que o círculo representa para a humanidade? Se eu sonho com mãe, então eu tenho um arquétipo de mãe acontecendo. Se eu sonho com pai, é o arquétipo de pai. Porque eu estou buscando um baú da humanidade. O Freud não trabalha isso. Vamos dizer assim, o baú é do indivíduo. Eu busco para aquele indivíduo o que aquilo significa. Entendeu? Nesse sentido? Engraçado, né? Que esses dias eu participei de um retiro. Eu lembrei muito de você, porque eu faltei nas aulas, né? Interpretação do sonho, mas chegou lá no círculo, as pessoas foram falar, assim, né? O que elas tinham, sei lá, comentar alguma coisa, por que elas estavam ali e tal. Aí, do nada, no meio da fala, uma menina, assim, de uns 17 anos, ela começou a falar, assim, que ela tava com medo, que ela tava sonhando demais, que ela queria se matar. Na hora, eu falei, que só ouvindo. E, enfim, ficou evidente, assim, o quanto que ela tava já quase tentando se suicidar. Depois ela contando as histórias, assim, sabe? Eu estava grave, bem grave. E aí o sonho estava realizando o desejo aí ela dela. começou que ela conseguia falar daquilo falando do sonho. Foi muito engraçado, assim, muito interessante. Porque ela não conseguia falar que ela tinha tentado se matar, mas ela conseguia falar que no sonho dela ela tentava se matar. Então... o desejo acontecendo. Então, só para fechar então essa tela, a gente já dá um pauzinho para o nosso minutinho, né? Então, olha só. O sonho não pensa, representa coisas já pensadas. O sonho tem sempre significado. Não existem sonhos absurdos. André, só para eu fechar, porque daí eu já não volto nessa... Então, o que acontece com os estados afetivos do sonho? Você sabe que esse era o papel do Sérgio, né? Os afetos são destacados. O que acontece com os estados afetivos do sonho?
No sonho, os afetos são desligados das suas representações correspondentes. Quando eu estou sonhando, a novelinha já foi montada. O trabalho onírico não está sendo, opa, o que ele vai sonhar? Não, ele vai sonhar com isso. Aí, por isso que a história do resto diurno já buscou algo do meu arcabouço, da minha história desejante, e agora o sonho me é servido. Tá? Então, os afetos perdem intensidade nos sonhos. Se eu amo, odeio aquela pessoa, aquilo perde esse sentido no sonho, é representativo só. Podem ser eliminados ou por causa da censura serem invertidos no seu contrário. Então, no sonho eu posso simplesmente inverter as coisas. Se eu quero matar, talvez eu cuide, talvez eu faça nascer. Eu tinha uma paciente que ela sempre sonhava que estava no lago, e no lago ela tirava um bebê das águas. Esse é o sonho dela. Eu falo, vocês interpretariam bem distante da realidade dela, que você não conhece a realidade dela, disso. Se eu estou tirando o bebê da água, Está tirando ela. sabe qual era o desejo dela? Matar a filha. Ai, meu Deus. Era exatamente o inverso. Então, por que era o inverso? Porque ela sempre apontava que a vida dela tinha perdido sentido quando engravidou. Ela queria fazer algo, a vida dela teria sentido, ela ia andar pelo mundo, ia ser mochileira e tal, no momento em que ela ia se matar. Ela queria se matar, para não se matar, ela ia viajar pelo mundo, porque a vida dela não tinha mais sentido. Entenderam o drama? Uhum. E aí, quando ela ia se matar, o que acontece com ela? Engravida. Ela fala assim, me matar eu posso, andar pelo mundo, para me perder eu posso. Agora eu tenho que cuidar de alguém. Que raiva dessa menina que vai nascer. Entendeu? Então, qual era o desejo dela? Voltamos ao início dele. Qual era o desejo? Matar essa filha. Ela teve depressão pós-parto ou não? Não teve Não? depressão pós-parto. Pelo contrário, Porque o seria parto bem- salvou a vida bem dela. perfil, né? Não, ela não teve. E o parto salvou a vida dela. Só que salvou em que sentido? Agora eu sou obrigada a viver. Agora eu tenho que cuidar de alguém. Só que isso começa a embrutecer ela. Ela deixa de ser mulher. Então ela não é mais mulher, ela só é mãe. Ela deixa de ter a vida dela, mas só cuida da filha. E aí ela vem para a terapia exatamente nesse contexto. Fala, minha vida não tem sentido, mas eu não, nem desejar morrer eu não quero mais, porque eu tenho que cuidar desse traste que eu amo tanto. Olha as contradições desse traste que eu amo tanto. E aí isso E aí no sonho sempre um bebê era tirado da água. Todo sonho. Está andando, tem uma enxurrada, tem um bebê que eu tiro da lama. Sempre um bebê. É um desejo muito grande. Olha, invertido, né? Essa aqui. Invertido por quê? Porque se ela falasse, estou afogando o bebê, não pode, é o bebê. Né? Para fechar, elaboração secundária. E aí nós fechamos o que é, na verdade, eu acabei trabalhando no final do vídeo. O que é elaboração secundária? Agora, ó, o sonho, já houve a condensação, o deslocamento, a figurabilidade, a representabilidade. E agora eu vou contar meu sonho. Eu preciso dar sentido a esse sonho. Por quê? Um monte de imagem, é a tinta que eu joguei. Pá! E aí, qual é o sentido dessa tinta? Então eu começo a elaborar. Olha, o trabalho do sonho insere sentimentos críticos no sonho, julgamentos sobre os próprios sonhos, que não pertencem diretamente ao pensamento do sonho, mas à atividade de reflexão sobre o sonho, que é a mesma atividade do pensamento de vigília. Já sonharam e nos sonhos falam assim, eu estou sonhando. Falam, não, isso não é real, ainda bem que eu estou sonhando, então vou mudar meu sonho. Então é uma elaboração secundária que começa a acontecer. Ou quando eu acordo, eu começo a contar o sonho. O material onírico do sonho é submetido a uma elaboração secundária que tende a fazer com que o sonho perca a aparência de absurdo. Eu tento dar sentido ao meu sonho, porque é muito absurdo. Como é que eu posso ter sonhado absurdo? Já contei para vocês a história da paciente que sonha que senta no vaso sanitário, faz o número 2, dá descarga e a casa entra no vaso sanitário. Olha, isso é um absurdo. Como é que você pode ver a casa entra no vaso sanitário, ela olha para o chão, está só ela, o terreno e o vaso sanitário. Mas é o que ela sonhou. Então ela precisa dar sentido a esse sonho. Isso que chama-se elaboração secundária. Né? Absurdo. E se aproxima de um modelo de experiência compreensível. Então é natural que eu busque no meu sonho uma referência. Espera um pouquinho, eu sonhei com isso. Que filme que eu assisti ontem? O que aconteceu comigo? Eu preciso dar sentido ao sonho. Então, a instância que promove a elaboração secundária é o pensamento de vigília pré-consciente. Olha, o sonho trabalha com o material do meu inconsciente,
mas eu estou tentando explicar e dar sentido com aquilo que é pré-consciente. Essa instância comporta com o material onírico do mesmo modo que o outro material perceptivo da vigília, ou seja, nessa instância, agora pré-consciente, eu dou ordem ao meu sonho, concateno, então não é uma imagem em cima da outra, é sequência. Eu estabeleço as relações, eu sonhei com fulano, fulano não é parente, fulano eu conheço, não conheço. Eu deixo coerente e inteligível o que arrisca se representar como absurdo desordenado. Então, assim, o absurdo do sonho perde essa absurdez, né? Assistir agora, né? Eu estou lembrando agora do Olavo, como é que é aquele teórico do Bolsonaro lá, Olavo de alguma coisa, ele falando mal de Lacan, ele diz assim, que esses psicanalistas franceses, eles ficam falando difícil para parecer que estão falando alguma coisa, não estão falando besteira, usou a palavra que eu quase soltei aqui, o ato falho, né? Não estão falando coisa nenhuma, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Olavo de Ele Carvalho. não entendeu nada. Olavo de Carvalho. É muito... Né? Quando ele fala da psicanálise, eu falo assim, precisa fazer análise. Com urgência. Certo? Depois do nosso lanchinho, né, que a gente trouxe pra gente, nós vamos ver a psicologia dos processos onívoros. Ok?